Olá, crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje é de História, livro 2, capítulo 6. Esse capítulo vai falar um pouquinho sobre o espaço rural brasileiro no passado. Pensando aqui, que diferença tem o espaço rural do espaço urbano, né? Vocês já pararam para pensar quais são as diferenças que nós encontramos nesses espaços, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano? Neste capítulo vai falar um pouquinho do espaço rural lá no passado, ou lá atrás, não o atual. Nesse textinho aqui, ó, o textinho de abertura do capítulo, ele foi feito ele foi escrito por Padre José de Anchieta, um jesuíta que atuou na catequização e evangelização dos indígenas, a mando dos portugueses. Esse trechinho aqui fala um pouquinho de como ele viu as terras brasileiras quando aqui chegou, tá? As perguntinhas do Trocando Ideias vocês podem responder oralmente, conversando com os pais de vocês, contando sobre o que vocês entenderam desse trechinho aqui, tá? Depois, durante as aulas online, vocês vão me contar o que vocês descobriram nesse trecho de Padre José de Anchieta. Virando a página, lá na página 14, temos lá uma viagem pela história do espaço rural. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, não existiam prédios ou outras construções como as que existem atualmente. Havia apenas a vegetação, os animais e os povos indígenas. Entenda melhor sobre isso lendo o texto abaixo. Então, o textinho abaixo vai contar como aconteceu quando eles chegaram aqui. Como será que era o espaço rural no passado, né? Como que era lá atrás? Será que é igual é hoje em dia? Continuando aqui embaixo. À medida que os portugueses foram conhecendo melhor as terras brasileiras, eles passaram a desenvolver nelas algumas atividades de trabalho, com o objetivo de gerar lucros para Portugal. Foi dessa forma que, aos poucos, o território do Brasil foi se transformando. Aqui temos uma imagem, tá? De quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, essa é uma imagem de quando os portugueses chegaram e o que eles encontraram. Observe a vegetação na imagem. Será que é igual à vegetação que nós temos hoje em dia? Uma das primeiras atividades lucrativas realizadas pelos portugueses no território brasileiro foi a extração de uma árvore chamada pau-brasil. Sua madeira é bastante resistente e costumava ser usada para fabricar móveis ou para produzir um corante utilizado para atingir tecidos. Essa característica fizeram com que essa árvore fosse muito explorada pelos portugueses, chegando a quase ser extinta. De tanto que eles usavam, ela quase que se acabou. Para extrair a madeira do pau-brasil, os portugueses precisaram do trabalho dos povos indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui, só tinha indígena. E para conseguir ter lucro para mandar para Portugal, os portugueses fizeram com que os indígenas trabalhassem, tá? Alguns indígenas faziam esse serviço em trocas de objetos, né, que eles nunca tinham visto, como espelhos e enfeites.
Outro realizava essa atividade contra a vontade, sob a ameaça dos portugueses. Uns trabalhavam com vontade porque eles sabiam que eles iam ganhar coisas em trocas. Outros não queriam fazer esse trabalho. Então, eles eram ameaçados para poder realizar o trabalho para os portugueses. Na época da extração do pau-brasil, os portugueses se interessavam apenas em levar a madeira para Portugal, sem, com isso, permanecer no território brasileiro. Por isso, nessa época, poucos portugueses moravam no Brasil. Então, o objetivo dos portugueses era levar a madeira lá para Portugal e ficar lá. Então, eles vinham para cá só para buscar mercadoria, né? Buscar a madeira e o corante para atingir os tecidos. Agora é com você. Descreva como era o território brasileiro na época em que os portugueses chegaram. Como que era aqui o Brasil quando os portugueses chegaram? Como que vocês acham que era? Será que tinha animais? Seria que tinha árvores? Né? Tinha só indígena? Será que tinha casa? Havia construções? Então aqui vocês vão responder para mim, né? Como era o Brasil, né? O território brasileiro quando os portugueses chegaram aqui. A 2. Observe a imagem do pau-brasil e responda. Por que essa árvore foi tão explorada pelos portugueses, né? Por que os portugueses tinham tanto interesse no pau-brasil? O que ela dava para eles em troca, né? O porquê que eles exploravam muito essa árvore, né? Que lucro que ela dava para eles? O que eles faziam com a madeira e com o corante que eles tiravam dela, que eles extraíam dela? Aqui temos um mapinha, ó. O mapinha da Terra Brasilis, produzido por Lopo Homem em 1519. Nele é possível observar indígenas transportando a madeira do pau-brasil e algumas embarcações portuguesas. Então, esse é o início do nosso capítulo 6, tá? Livro 2, lá de História. Façam essas questões, anotem as dúvidas que vocês tiverem, e na próxima aula nós vamos conversar sobre isso. Um beijo e até mais!